Você crê no que você acabou de declarar? Você crê? Porque não é por visão, não é pela situação, não é por nada, é puramente por fé. O meu justo viverá por fé. E o que é fé, irmãos? É crer contra toda situação, é crer contra todos e tudo. Quando tudo está dando errado, quando tudo diz que não, mas você diz: eu acredito, e pela fé eu creio no meu Deus, o Deus do impossível, que está aqui essa noite, que está falando comigo e com você, através dos louvores, através da palavra. Então, se você crê, vai dando glória a Deus e senta, dando glória a Deus bem alto para o inferno. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Sabe, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. E você está ouvindo e está gerando fé em mim e em você, porque nós estamos ouvindo. Ela não vem pelo ouvir, mas ela vem pelo ouvir constantemente, hoje, amanhã, depois de amanhã. Por isso que é importante você estar aqui conosco. Você está sempre conectado com essa palavra, porque essa palavra, ela traz vida. Essa palavra, ela traz esperança. E a nossa esperança, ela não morreu. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa esperança, ela continua viva e ela continua falando conosco todos os dias. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler só o versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Pronto, só até aqui. Jesus, no Evangelho de João relata alguns milagres de Jesus. E esse milagre, que é o milagre que todos nós conhecemos, que é a ressurreição de Lázaro, é um milagre fora do normal. Não é apenas uma ressurreição. Jesus, pelo que relata os evangelhos, fez 3 ressurreições. Essa aí do Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. É o que consta. Eu acredito que ele fez muito mais, mas é o que consta nos evangelhos. Sabe, nessa caminhada, Jesus faz o primeiro milagre dele, em Caná da Galileia. Ele transforma água em vinho. E vai de encontro tudo o que a química diz. Ele transforma, ele mexe com as moléculas e transforma a água em vinho. É o seu primeiro milagre. Jesus, na sua caminhada, ele vai fazer o seu segundo milagre. No seu segundo milagre, ele cura o filho de um oficial romano, que conversando com ele, diz: o meu filho está doente. E ele diz: vai em paz, o seu filho foi curado. E ele, para ter certeza daquilo, pergunta ao servo dele: que horas é que o meu filho foi curado? Tal hora. Pronto, foi a hora que o mestre falou comigo. Esse é o segundo milagre. E Jesus continua a sua caminhada. E ele vai caminhando. E no seu segundo milagre, que é o milagre que ele fala com um oficial, ele sobe para Jerusalém. E lá acontece o terceiro milagre, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, que tinha 38 anos que esperava um milagre. O terceiro milagre, ele vai junto com seus discípulos, e lá no tanque de Betesda, onde tinha vários e muitos enfermos, intencionalmente ele escolhe um.
que havia 38 anos que esperava por um milagre. E quando ele pergunta ao coxo, ao paralítico, o que você quer? O paralítico vai dar uma desculpa, dizendo: olha, toda vez que eu estou aqui, já há tanto tempo, as águas, ou seja, havia uma superstição, quando as águas mexem aqui, quando as águas são agitadas e eu tento chegar, ninguém me leva. Sabe, o paralítico, ele queria talvez chamar a atenção, ou que Jesus tivesse pena dele. Jesus vai ter misericórdia, pena não. Ele vai ter compaixão, pena não. Por isso que muitas vezes não devemos e nem, não temos como nos pousar de vitimista ou de Senhor, tenha pena. Não. O processo que ele passa, que nós passamos, ele tem compaixão, misericórdia, porque ele sabe que a vitória está lá na frente. Porque ele sabe que você precisa se levantar. Porque o levantar-se é nosso. Mas é ele que estende a mão. É ele que nos carrega. Então Jesus continua. E ele vai para o quarto milagre, que desafiou toda a lógica da matemática. Eu estou seguindo aqui o Evangelho de João, para chegar no milagre da ressurreição de Lázaro. Para que vocês entendam o contexto de milagres que Jesus fazia nessa caminhada. E ele diz aqui, o quarto milagre desafiou a lógica e a matemática. Ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. Olha, ele desafiou a química, porque ele transformou água em vinho. Ele curou o filho de um oficial romano. Ele cura um paralítico. No terceiro milagre ele cura um paralítico. Intencionalmente ele escolheu aquele que mais chamou a atenção, aquele que mais tempo estava ali. Eu creio que ele fez isso para que todos aqueles que vissem e pudessem dizer: há uma esperança. E essa esperança era ele, o próprio Cristo que estava ali. E ele vai aqui no quarto milagre. Ele manda todos sentar e diz: pega esse lanche que esse menino está aí nas mãos. E ele transforma esse lanche numa multiplicação de pães. Ele alimenta a Bíblia diz que ele alimenta mais de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Ele quebra toda a lógica da matemática. E ainda mais, depois que terminou tudo, ele diz: coloca tudo no cesto. Ele ainda nos ensina a cuidar, a não desperdiçar. Ele guarda tudo, junta tudo e coloca. Então Jesus continua a sua jornada. E nós vemos aqui o quinto milagre. Esse quinto milagre, ele desafia a física. O quinto milagre de Jesus, ele desafia totalmente a física, porque Jesus anda sobre as águas e ainda incentiva Pedro a fazer o mesmo e depois chegar a Genezaré e ali curar várias pessoas. No seu quinto milagre, Jesus pede para que os discípulos vão adiante, intencionalmente. Escute, tudo que Deus faz tem um plano e um propósito. Até você estar aqui ouvindo essa palavra, tem um plano e um propósito. Jesus nunca faz aleatoriamente. Jesus não tem plano B, o plano dele é o A. Irmão Sérgio, porque muitas vezes eu não estou enxergando esse plano A, porque você saiu da rota. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Até a sua rota que você saiu fora, Ele vai fazer com que isso coopere para você voltar para a rota. Com Jesus não tem plano B, meu irmão. Com Jesus, minha irmã, não tem plano B. É o A, é o plano original. E nessa saga de milagres, nós falamos aqui do quinto milagre. Ele vai para um sexto milagre. Esse sexto milagre, ele vai encontrar um cego de nascença. E ao passar por perto do cego de nascença, os seus discípulos, totalmente envolvidos por uma tradição judaica de maldição, perguntam: Senhor, esse cego de nascença, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais?
E Jesus diz: nem ele, nem seus pais, pois isso tudo é para a glória de Deus. O cego de nascença, aliás, tinha uma tradição judaica que quando você nascia com algum defeito, ou cego, ou aleijado, ou coxo, era algum tipo de maldição. Existia uma outra crença, que ao passar por aquele homem, por o paralítico ou pelo cego, eles cuspiam no chão e dizia: amaldiçoado. Era uma crença judaica. Por isso que os discípulos perguntam: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E sabe o que Jesus mais ama? É quebrar protocolo. Sabe o que Jesus mais ama? É desmascarar os fariseus. Sabe o que Jesus mais ama? É fazer milagre na minha e na sua vida. E milagre não se explica, não tem protocolo, você tem que fazer isso, dar 7 pulinhos. Não, é milagre, não se explica. E só Ele faz milagre. E Ele está aqui essa noite, pronto, está te ouvindo. Ele ouviu tua oração quando você saiu de casa. Ele ouviu tua oração quando você chegou aqui. Então o milagre foi fantástico, porque ele, desafiando a lógica, ele cospe no chão. Muitas vezes pode dizer: o mestre cuspiu no chão. Cuspiu no chão, fez lodo. Imagina Jesus fazendo lama e passar nos olhos do cego. Sabe o que é que Jesus estava dizendo ali? Os judeus passam aqui e te amaldiçoam. Com o mesmo cuspe que eles te amaldiçoam, eu te abençoo. Ele quebra totalmente a tradição, a superstição. Ele quebra todo paradigma, ele quebra tudo. E os discípulos, acredito eu que assustados: mas como é que pode? O homem cospe no chão, faz lama, passa nos olhos dos cegos, vai lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele vai lá, se lava, passa os olhos, volta. Jesus: estou vendo meio embaçado, vai lá de novo. Ele volta a enxergar. E os fariseus, ao invés de dar glória a Deus, começam a perseguir Jesus pelo milagre, porque tinha sido feito no sábado. Já o paralítico já tinha sido curado no sábado, porque Jesus não segue protocolos de homens ou religiosidade, não. E nesse 6º milagre, ele continua a sua jornada. E eu quero parar aqui no 7º milagre, é onde eu quero pregar. Sabe, a Bíblia diz que havia um homem chamado Lázaro. E o nome Lázaro quer dizer Deus ajudou. Jesus era íntimo dessa família: Lázaro, Maria e Marta. Por muitas vezes Jesus se hospedou na casa deles. Por muitas vezes Jesus ficou na casa deles. Eles deu guarita a Jesus. Então criou um laço de intimidade. E o que eu acho muito engraçado é que Lázaro ficou doente. E Lázaro, a Bíblia diz que ele era o quê? Amigo de Jesus. E esse milagre de Lázaro não foi um milagre, uma ressurreição qualquer. Passou-se 4 dias. O milagre da filha de Jairo, a menina havia morrido naquela data, naquela hora. Ele tinha feito o milagre da ressurreição, que não há impossível para Deus. Não há impossível. Eu não quero medir aqui o tipo de milagre, mas eu quero dizer que esse milagre, ele quis provar mais uma vez para os fariseus. Ele quer provar mais uma vez para mim e para você. Não importa como está a tua vida, teu projeto, tua situação, se está morto há 4, há 10, há 20, há 1 ano, 2 anos, 10 anos, Ele é poderoso para ressuscitar, porque Ele é especialista em trazer, em chamar à existência aquilo que não existe como se existisse. O nosso Deus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres e maravilhas. E a palavra diz aqui que ele ficou doente. Então Marta, que aqui eu quero separar Marta e Maria. Marta sempre agoniada na nossa linguagem, sempre apressada. Ela corre e manda um recado para Jesus e diz: vai lá, diz a Jesus que o Lázaro, aquele que ele mais ama, aquele que ele ama, morreu, corre. E aí, Marta e Maria
Mandou dar esse recado. Quando chega lá, Jesus disse: avisa a Marta e a Maria que isso aí não é para a morte, essa doença não é para a morte. Avisa a Marta e a Maria que essa doença é para a glória de Deus, que essa enfermidade é para a glória de Deus. Elas não entenderam. Aliás, ninguém entendeu. Como é que você tem um amigo, é seu amigo, você ama o seu amigo, alguém chega e ele diz: não, eu não vou agora não, eu ainda vou ficar aqui mais 2 dias. Ele está dizendo: eu vou mostrar para a morte, eu vou mostrar para os incrédulos que quem manda sou eu, que quem faz milagres sou eu. Ele está dizendo: eu vou mostrar para a sociedade, ele está dizendo: eu vou mostrar para quem quer que seja, na minha e na sua vida, que quem faz milagre é Ele. Não importa se é 2, não importa se é 4, não importa se é 10, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aí ela diz: Maria. Aí Jesus chega. Depois de 4 dias, Jesus chega. E quem veio receber Jesus? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia ficava distante 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus que tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro, mas Maria ficou em casa. A agoniada da Marta correu. Não esperou nem Jesus chegar no cemitério. Correu e foi ao encontro de Jesus. E Marta correu e Maria, a Bíblia diz, e Maria ficou em casa. E diz assim: Senhor, ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pediste. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Deus está dizendo para mim e para você: os teus projetos não morreram, eles vão ressuscitar. Está de acordo com o meu plano, está de acordo com o meu desejo, está de acordo com o meu plano. Então Jesus vai ressuscitar. Não importa o que a sociedade, o que a matemática, o que a física disse, o que o médico disse, Jesus vai ressuscitar. Irmão Sérgio, o que é que eu preciso fazer? Continue colocando aos pés do Senhor. Continue colocando e apresentando ao Senhor. E ele disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Lá vai Marta, mais uma vez aperreada, colocando como se ele fosse ressuscitar futuramente, na ressurreição do último dia. Aí disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Jesus está dizendo para mim essa noite, para mim e para você: creia. Creia, não morreu. Eu sou aquele que faz ressuscitar, mesmo que a sociedade, mesmo que as circunstâncias, tudo diga que não. Ele faz ressuscitar. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado. Olha bem, Jesus ainda não tinha entrado no povoado. Mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Veja como Marta foi agoniada. Foi, falou com o mestre, correu e disse: olha, Maria, corre lá que o mestre quer falar com você. Que nem dizendo: vai lá me socorrer também, que vai lá dar pressão nele. Ei, Jesus não se move por pressão, ele se move por fé. Ah, Jesus, se o Senhor não fizer, Jesus, se o Senhor não fizer o milagre, eu vou abandonar tudo. Senhor, se o Senhor não fizer amanhã, se o Senhor não me der um sinal, ei, Jesus não se move por pressão. Não.
É o tempo certo, a hora certa. Já está agendado no livro dele, já está agendado no calendário de Jesus. Agora tenha paciência, tenha calma. Eu sei que ninguém gosta de esperar, mas Jesus nunca vai se mover por pressão. Eu vou botar Deus na parede, Ele vai ter que me dar, porque eu sou um fiel dizimista, porque eu faço isso. Não. Ele não se mexe por isso. E ela diz, ele diz aqui, mestre, perdão, Senhor, eu creio, tal. Então, o mestre está aqui. Versículo 30, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notara que ela se levantou depressa e saiu, os judeus o acompanhou, conforme estava em sua casa. Seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostou-se aos seus pés. Veja a atitude de Maria. Ela adorou a Jesus. Ela prostrou-se aos seus pés. Ela adorou. É isso que eu e você temos que fazer. Não, muitas vezes não perguntar, ignorar, mas adorar. E ela diz, prostrou-se aos pés do Senhor. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se. Mas Jesus agitou-se no espírito. Eu também não encontrei na Bíblia nenhuma vez que Jesus ficou tão agitado, ou seja, com o espírito perturbado, ou seja, compaixão extrema. Aí Jesus pergunta, onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos de cego não pode ter impedido que ele morresse? Muitas pessoas estão olhando para mim e para você, mas eles não são crentes, porque passam por lutas e provas. Mas eles não oram tanto, não vão à igreja. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Muitas vezes vão se levantar os críticos de plantão para tentar diminuir a minha e a minha fé, a sua fé. Mas o meu Deus, o meu Jesus, o nosso Deus continua firme e forte no seu trono de glória e de graça, sabendo que o seu horário, o seu dia já vai chegar. O seu milagre vai chegar. Não importa quanto tempo está demorando, vai chegar. Versículo 39. Jesus diz: tirem a pedra. Tirem a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, quer dizer, Jesus estava repetindo mais uma vez, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso para que eles vejam, entendam e creiam que tu me enviaste. Jesus primeiro agradeceu. Ele olhou para o alto e disse: Pai, muito obrigado, porque tu sempre me ouves. Mas eu estou dizendo isso, Pai, em voz alta, para que eles creiam e vejam que tu me enviaste. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso para que eles vejam o milagre que eu vou fazer. Ele está dizendo isso porque eles precisam crer que o milagre que eu vou fazer, toda Jerusalém, toda Samaria, o mundo vai saber. Está difícil, não está? Você chegou aqui, foi forte, passou por lutas, por provas. Quanto maior é o processo, quanto maior é a dor, maior será o testemunho que você vai dar. Quanto maior as lutas, quanto maior as provações, grande vai ser o testemunho que você e eu vamos dar. Uma coisa que eu digo: não desista. Jesus vai fazer o milagre. Não desista. Aí eu quero encerrar aqui, quando ele diz: Lázaro, venha para fora. Você já imaginou
Jesus chamando Lázaro. Imagine se Jesus diz: venha para fora. O que viria de mortos que iam ressuscitar, mas ele foi específico, ele disse: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolvido em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas deles e deixem-no ir. No versículos 45, aqui eu encerro. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. 46. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Fique de pé. O teu milagre vai ser tão notório que muitos vão crer, mas muitos vão se levantar para ir contar. Milagre não se explica, mas muitos vão se levantar, que não gostam de mim nem de você. Os nossos inimigos, que nós temos que orar por eles, vão se levantar para dizer: eu não sei como. Vai dizer aos fariseus, vai dizer àqueles que te perseguem: eu não sei como, mas ele se levantou. Eu não sei como, mas Deus o restituiu. Eu não sei como, mas o diagnóstico mudou, a história mudou. Eu não sei como. Eles vão contar, eles vão ser agentes, eles vão contar a outros aqui fora de Alagoas. Eles vão dizer: não sei como. Tu lembra de fulana? Lembra de fulano, estava com o casamento destruído. Voltou, está tudo bem. Os filhos estavam perdidos, estavam afastados, estavam na droga. Voltou, eu não sei como. Ah, será que foi o Deus dele? É isso que Deus quer. Foi o nosso Deus, porque o nosso Deus é Deus de milagre. E essa noite Ele quer fazer milagres na minha e na sua vida. Vamos adorar o Senhor.